Ficamos muito felizes com a presença de vocês logo cedinho, numa terça-feira. E hoje damos início a um capítulo inédito da nossa história. Juntos, inauguramos hoje nossa primeira aula ao vivo, mas estamos escrevendo uma história que também traz uma inovação para o mundo organizacional. Através da plataforma Spine, oferecemos uma estrutura onde empresas de diversos setores, líderes de diversos níveis, se unem para fazer uma releitura de modelos educacionais, trazendo para dentro da organização e do planejamento estratégico. A Spine é uma empresa inspirada nos sistemas biológicos e na inteligência de organismos vivos. Spine, que significa coluna vertebral em inglês, nos remete à ideia de estrutura e flexibilidade. Essa mesma inspiração nos motivou a criar o método STEM, que vem do termo células-tronco, que nos remete à ideia de reprodução e multiplicação, sempre conservando a sua identidade original. A partir dessa inspiração biológica inerente à nossa própria subsistência, a Spine nasceu como uma empresa com foco em consultoria em estratégia de desenvolvimento humano e organizacional. Nós acreditamos verdadeiramente que para transformar organizações e pessoas, precisamos usar inteligência orgânica, coletiva e transversal, sempre aliada ao planejamento em rede para obtermos sucesso, inovação e crescimento. A metodologia STEM é composta de dois pilares, o da estratégia e a do desenvolvimento. Na estratégia, a metodologia STEM traz uma inovadora proposta de escuta das pessoas em relação à visão e aos diferenciais estratégicos da empresa. Já no desenvolvimento, a metodologia STEM contribui de forma qualificada e criativa para o desenvolvimento de pessoas num processo constante de aprendizagem, mantendo a organização oxigenada, cada vez mais viva, de inovação, crescimento e valor para a empresa. Nosso encontro hoje será estruturado em uma apresentação do especialista convidado. Em seguida, abriremos um espaço para que vocês possam interagir diretamente com ele. Nesta primeira aula, iremos desfrutar da competência e sensibilidade de Frederico Madureira. Frederico é economista e possui experiência em diversos setores com projetos de planejamento estratégico, cenários futuros e abordagem por insight. Ele também atua em projetos de desenvolvimento de pessoas e comunidades, incluindo plataformas digitais de empregabilidade e aprendizagem. Frederico vai nos convidar a pensar estrategicamente. O pensamento estratégico é composto por vários níveis e desenvolver essa habilidade em diferentes níveis da organização amplia a capacidade e agilidade da execução. Na construção do pensamento estratégico, é essencial que a identidade original de cada organização seja respeitada e considerada, para que essas estratégias desenvolvidas também tenham coerência, agregando valor e exclusividade ao seu negócio. Frederico vai nos provocar a pensar na ação e na reprodução, sem perder a identidade da organização. Com vocês, Frederico Madureira. Obrigado, Mojide. Bom dia a todos. Bom, gente, eu vou, de fato, iniciar aqui e vou direto no conteúdo e no final a gente vai ter um bom tempo para a gente colocar qualquer tipo de dúvida ou uma troca aqui, já que a ideia é, vamos dizer assim, a gente aprender em conjunto. Então, o nosso desafio aqui é de falar sobre o que é aprender a pensar estrategicamente. E já no início, eu já deixo claro que assim, esse não é um desafio de uma pessoa só. E ao longo e no final da apresentação, eu espero que isso fique mais claro. Bom, nos últimos anos, eu acho que sem dúvida alguma teve uma grande valorização da execução.
com um foco em métodos ágeis e numa crença que a execução mais rápida, de fato, traria o diferencial para a gente capturar algumas oportunidades de mercado. Então, surgiram diversos livros, diversas metodologias com foco na execução. E nessa visão focada muito na execução, buscando muito agilidade na execução, a alta liderança seria aquela responsável por, de fato, formular a estratégia, definir a estratégia, enquanto a média e a baixa liderança se encarregariam, de fato, da execução do que foi definido em cima. Ou seja, a estratégia ficaria no topo das organizações, com, né, o conselho e com a diretoria, e toda a parte dos processos e recursos ficaria mais na parte mais abaixo da média e da baixa liderança. E qual que é o problema disso, né, para a gente de fato iniciar? Bom, assim, a gente vive num momento de aumento de volatilidade, de incerteza e num ambiente cada vez mais caótico e difícil de prever. E, de fato, vamos dizer assim, a revisão dessa estratégia formulada, ela se tornou cada vez mais frequente, ou necessária que a gente faça revisões cada vez mais frequentes, já que o ambiente externo, até mesmo interno, sofrem grandes alterações com uma frequência muito maior do que ocorria antes. E daí também surge uma segunda necessidade, a necessidade de comunicar novamente para os diversos níveis organizacionais as alterações que surgiram daquela revisão daquele plano. Então, o que mudou na estratégia, por que mudou, e o que eu, que estou em uma área específica, devo fazer de fato diante dessa nova realidade. E não bastasse isso também, eu acho que todo mundo percebe isso, e tem já diversos artigos e livros que depois a gente pode compartilhar, que é cada vez mais nítida a desconexão das pessoas com a empresa. Recentemente foi cunhado, de fato, um termo chamado quiet quitting, mas em outros momentos isso já veio à tona, seja indicadores de pesquisa de clima ou indicadores de engajamento dos funcionários com a empresa, né? E por trás dessas diversas pesquisas e estudos, tem uma clareza que essas pessoas elas não foram envolvidas ou não foram convidadas, de fato, para a construção da razão de existir daquela empresa, ou então do novo desafio que essa empresa se propõe a responder no mercado. Então, o que a gente quer deixar claro é que assim, não houve uma conexão, de fato, do que move a empresa, de quais são os desafios, a razão dessa empresa, de fato, existir, com o que o indivíduo se propõe ao participar de uma empresa que nada mais é que um coletivo de pessoas movidas efetivamente de um desejo de entregar algum diferencial, de dar alguma resposta para os clientes no mercado. Então, assim, esse indivíduo desconectado, ele passou a não comprar ou até mesmo não entender essa identidade e por que aquela empresa se propõe a resolver aqueles determinados desafios. E é importante também fazer uma consideração que o pensamento estratégico, na visão que a gente vai apresentar, ele talvez seja um grande elo de união da execução e da estratégia. O pensamento, ele parte de um questionamento que somente a alta liderança deve ser envolvida e convidada a pensar estrategicamente. E nós vamos ver isso através de vários exemplos que a gente pode e a gente recomenda e a gente deve envolver muito mais gente para pensar estrategicamente nas diversas organizações, né? E esse também é o nosso propósito aqui na Spine. E também vale uma ressalva, né, que ao falar de pensamento estratégico, eu não estou falando e não vou abordar o processo em si de construção de um planejamento estratégico. A gente até faz isso com uma certa recorrência aqui dentro da Spine, já fizemos diversos planos super interessantes anteriormente, mas a gente está falando de uma outra ênfase, de uma ênfase mais contínua no pensar estrategicamente. Ok? Bom, então vamos de fato para a nossa proposta. Eu vou compartilhar um slide aqui para a gente ver de fato a nossa proposta do que é esse pensar estrategicamente. Deixa eu compartilhar aqui. Ok, seguindo. Então, só para colocar algumas imagens e a gente ir refletindo aqui junto sobre o que é esse pensar estrategicamente. De onde que a gente tirou, vamos dizer assim, a nossa inspiração para a gente pensar estrategicamente? Quem já entrou na comunidade Spine ou no nosso site, ou já participou de algumas conversas com a gente, já escutou um pouco a gente falar sobre esse método STEM, né? E eu queria trazer uma reflexão inicial em relação ao que significa isso. Então, o que é o STEM? STEM é célula-tronco em inglês,
né? E vale ressaltar que a célula-tronco é a célula do nosso organismo, do nosso corpo, que tem a maior capacidade de adaptação. Ela é formada a partir do 5º dia útil após a fecundação e desde lá, mesmo com o organismo não todo completo, ela já carrega a identidade original daquela pessoa. E a célula-tronco é aquela que é capaz de virar e se transformar em qualquer outro tipo de célula, né? Realmente essa célula ela tem esse poder, ela tem esse poder de adaptação, esse poder de ação, esse poder de reprodução e também um poder de gerar uma cura e mudança diante do desafio que for apresentado a ela. Já tem diversos estudos que tentam entender como que a célula-tronco pode ser aplicada, né, para resolver diversos tipos de doenças, e já tem aplicações desde em tecidos epiteliais até em células nervosas complexas, tentando entender, né, assim, qual é a beleza e essa capacidade de reprodução que a célula-tronco carrega. Então, eu não vou entrar muito a fundo aqui na questão biológica, mas é só para efetivamente a gente trazer essa inspiração. E a stem cell, então, assim, ela carrega esse poder de renovação, esse poder de adaptação e esse poder de se especializar diante de alguma mudança do ambiente interno ou externo. E essa é a inspiração que a gente traz para pensar, de fato, estrategicamente. E, sem dúvida alguma, eu acho que assim, a célula-tronco ela também traz uma outra inspiração, né? Ela traz uma inspiração que, assim, que a gente tem um potencial interno muito, muito grande e que a evolução e o poder de transformação ele parte de dentro da pessoa e de dentro das organizações, claro, tendo as interações com os diversos meios externos, mas esse potencial, antes de tudo, é um potencial interno e esse pensar estrategicamente também ele se vale disso, de despertar esse potencial que existe nos indivíduos e nas organizações. E na hora que essa célula tronco ela perde essa capacidade de transmitir informação, é o momento que o organismo vai ficando mais rígido, que o organismo efetivamente perde a sua capacidade de adaptação. Então, o que a gente se propõe aqui efetivamente é, a partir desse método STEM, a gente criou um acrônimo aqui na Spine, e a gente transformou esse método nessas 4 letrinhas, palavras aqui, né? Então, o S é de Story, o T de Transformation, o E de Evolution e o N de Metrics. A nossa proposta é que, se a gente percorrer, a gente entender a potência e o significado de cada etapa dessa, a gente vai, sem dúvida nenhuma, pensar estrategicamente, e é isso que, de fato, a gente se propõe aqui. Então, a gente vai entrar a fundo, trazendo cases por cada etapa dessa, e só para dar uma breve explicação, né? O que é o story? O story é o ponto de partida inicial. É o momento que a gente entende a trajetória daquela empresa, da fundação até agora, até o momento presente, por que ela chegou de fato até aqui, qual é a proposta de valor que ela leva de fato para os seus clientes no mercado. Depois, na parte do transformation, é o momento que a gente vai ter a coragem de enxergar os desafios de frente e ver o que a gente precisa enfrentar para transformar essa organização e essa estratégia, e aí a gente dá um salto de crescimento e de evolução. Na etapa E do Evolution, é esse momento que a gente a gente faz uma integração do passado, do presente, e a gente integra também essa proposta de enfrentar os desafios futuros. E como que a gente faz isso na prática? A gente faz isso trazendo desenvolvimento e dando um suporte para que essa empresa consiga evoluir ao longo do tempo. E para fechar essa explicação inicial, o Metrics é aquele momento onde a gente vai ter uma clareza de quais são os indicadores, qual é a geração de valor que essa empresa propõe para o mercado como um todo, não somente para os seus acionistas, e como que ela comunica isso de fato para todos os envolvidos. E como que a gente vai fazer isso na prática aqui, né? Eu vou pedir para a Cláudia, se você puder colocar aqui uma enquete, a gente vai trazer isso na prática através de cases, né? Eu queria que vocês devem ter aberto aí no computador de cada um pop-up. Se vocês apertaram o ESC na barra inferior do Zoom, tem um item lá chamado Pulse, que é uma enquete. Marquem, por favor, e depois a gente vai ver quais dessas empresas vocês conhecem realmente, assim, que vocês conhecem a estratégia, né? Por quê? Porque a gente vai trazer aqui algumas empresas talvez mais
conhecidas, tipo a Shell, a Amazon e a Ambev, e nós vamos trazer aqui outras empresas talvez não tão difundidas assim, mas que trazem uma inteligência e uma sabedoria de efetivamente olhar e se pensar estrategicamente, e é a partir disso que a gente vai mostrar na prática como que esse pensar estrategicamente pode ser desenvolvido. Então, iniciando com o Story, né? O que a gente tem aqui no Story? A gente tem algumas perguntas para a gente começar a refletir. Então, imaginando que cada um aqui está ou esteve vinculado a uma empresa, a uma organização, tentem responder essas perguntas, né? E se coloquem também no lugar dos empregados. Será que essas pessoas que estão abaixo de vocês, elas conseguem responder essas questões? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas perguntas como: quando e onde essa organização foi fundada? Qual era o ambiente de negócios que deu origem a essa empresa? Qual era a identidade fundadora que a diferenciava dos seus concorrentes? E o que permitiu que essa empresa chegasse de fato até aqui, né? Quais são os traços de identidade, os diferenciais que fizeram com que ela chegasse até aqui? E como que isso se materializava nas ações da empresa, inclusive no dia a dia, não só nas estratégias macro, mas também nas ações do dia a dia. E como que isso era transmitido e comunicado para os diversos empregados e até mesmo fornecedores e clientes que interagiam no dia a dia com essa empresa. Para isso, a gente vai se basear, e eu vou trazer rapidamente aqui uma reflexão em cima dessas 4 empresas. Em 2023, no início do ano, a gente vai ter, e a gente já produziu efetivamente, os cases escritos e completos de cada empresa dessa. Então, aqui eu vou trazer sinteticamente uma leitura de cada etapa dessa do método STEM, aplicado a cada empresa, e nos relatórios em 2023 vocês vão ter acesso, de fato, a toda a visão e qual foi a análise estratégica que foi feita para cada empresa dessa, tá? Então, a gente vai iniciar com base na Armac, né? A Armac, não sei se todos conhecem essa empresa, mas é uma empresa assim super interessante. É uma empresa de locação de equipamentos, de locação e manutenção de equipamentos pesados, falando principalmente aqui da linha amarela de tratores, tá? Ela foi fundada 28 anos atrás, em São Paulo. O fundador se chama José Augusto Carvalho Aragão, e ele montou essa empresa para atuar na prestação de serviços em clientes locais, em clientes na cidade de São Paulo e no entorno, principalmente, clientes de construção e de infraestrutura. E a partir de 2009, depois de uns bons anos, ele começou a enxergar e ser demandado por outros segmentos. E nesse momento, onde esses novos clientes de maior porte começaram a demandar o tipo de atuação que ele tinha, ele formalizou, de fato, a sua atuação numa atuação de locação de equipamentos com manutenção embutida. Ou seja, todo o contrato de locação de um trator, de uma escavadeira, ou de qualquer equipamento pesado, incluía, de fato, a manutenção. Ou seja, o cliente ele não precisaria se preocupar com isso e ele teria essa máquina operando plenamente. A partir de 2013, ele começa a pensar essa estratégia de longo prazo e começa a, efetivamente, vamos dizer assim, sonhar e enxergar mais longe. Em 2020, ele recebe um aporte do Gávea Investimentos. Nesse momento, ele tinha cerca de 1.000 equipamentos na frota. E em 2021, um ano depois desse aporte, ele faz o IPO, depois a gente vai trazer os números aqui, e ele adquire 2 empresas do setor compondo o portfólio. Hoje ele já tem mais de 3 vezes o número de equipamentos no momento que o IPO foi feito. E aí, com isso, ele deu efetivamente a expansão para a sua atuação no Brasil inteiro. Mas, assim, o que chama atenção na Armac, né? E depois vocês vão ter oportunidade de ver esse case detalhado. É uma empresa que se posiciona ainda como uma empresa de mecânico. Então, assim, para quem conhece, para quem estuda e para quem acompanha o setor de locação, é muito diferente, porque as empresas de locação se posicionam como empresas capital intensivas, cujo negócio principal é comprar o equipamento, locar o equipamento e vender o equipamento. A Armac não, ela via que, para ela dar sustentação para os seus clientes, ela precisava embutir o serviço de manutenção.
e de onde que vem, vamos dizer assim, a identidade que é carregada, né? O fundador que a gente comentou anteriormente, até hoje ele ainda passa, né, alguns dias, vamos dizer assim, lambuzado de graxa e entendendo efetivamente como que as máquinas operam, né, e participando ali, consertando alguns equipamentos. E daí ele vem a importância que ele dá para a base operacional. Então, o que vocês enxergam na tela é uma pirâmide invertida, onde primeiro eles colocam os clientes em cima e logo abaixo eles colocam a base operacional da empresa, que seria, né? Seria a linha de frente, que são os mecânicos, os operadores e os encarregados. Por que para eles essa linha de frente é tão importante? Essa linha de frente é tão importante por quê? Porque quem aluga um trator, se esse cliente ele para um trator, ele para toda a sua operação. Então, a Armac entendeu que, para ela gerar valor para o seu cliente, de fato, ela precisava garantir, vamos dizer assim, uma operação constante daquela máquina, sem quebras ou sem qualquer tipo de problema em relação a isso. Então, esse é o diferencial que ela cria para os clientes e ela sabe e ela tem consciência que, para ela entregar esse diferencial, quem mais ela precisa é, de fato, a linha de frente. Então, ela tornou o que seria um item operacional, ela transformou isso, de fato, num ativo estratégico. E aí, vamos dizer assim, ela valoriza fortemente isso. Depois eu posso pôr no chat aqui alguns exemplos de podcasts onde ela entrevista e ela mostra a vida, por exemplo, de um mecânico. Qual que é a importância que esse mecânico tem para a Armac? Como que esse mecânico é o cara responsável por resolver um problema do cliente da Armac. E aí, para isso, ela criou também um lema muito forte, uma cultura interna chamada graxa na caveira. Ou seja, a linha de frente é efetivamente valorizada e ela tem uma importância fundamental para entregar a estratégia daquela empresa. Nas outras etapas do método STEM, a gente volta na Armac para a gente ver de fato como que ela sustentou o seu crescimento e como que ela gera valor tendo um diferencial com base nas pessoas. Seguindo em frente, eu vou comentar um pouco agora da AutoZone, né? E o que chama atenção nessa empresa? Talvez não seja uma empresa tão conhecida assim. Essa é uma empresa de varejo de autopeças, realmente de vendas de peças para carros nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1979 em Arkansas e atualmente é a rede líder que vende peças para carros nos Estados Unidos. Recentemente, nos últimos anos, ela entrou no Brasil e ela tem mais ou menos 50 lojas aqui no Brasil. E o que chama a atenção, de fato, assim, é uma empresa que, primeiro, ela tem uma trajetória sustentável de crescimento, ela gera valor ao longo do tempo inteiro, sem altos e baixos, e com uma valorização do cliente impressionante. Então, aqui, ela coloca aqui, olha, eu sempre, os trabalhadores, né, os empregados, os colaboradores da AutoZone sempre colocam o cliente em primeiro lugar. E ela coloca isso nos valores, na cultura, e isso é um lema que ela, de fato, consegue permear em toda a empresa, mesmo com uma trajetória de expansão impressionante. Então, esse é o primeiro ponto. Ela enxerga que o cliente está à frente e que os funcionários, eles vestem a camisa e eles, de fato, eles se propõem a executar aquilo que a empresa vende para o mercado, né? Que é ter um serviço e um nível de atendimento de excelência para os clientes. Um outro ponto que, de fato, chama atenção aqui dentro é essa trajetória de crescimento. A gente tem aqui o número de lojas na coluna amarela e aqui na linha vermelha a gente tem a receita líquida média por loja. Ou seja, essa série histórica desde 1990 mostra um crescimento impressionante do número de lojas. Hoje ela tem quase 7 mil unidades, a maior parte nos Estados Unidos e algumas outras em outros países, dentre os quais o Brasil. Então, assim, como que uma empresa consegue criar um modelo de crescimento atingindo 7 mil lojas
com uma trajetória sustentável de crescimento, uma receita média por loja que cresce ao invés de cair, e o mais impressionante, são todas lojas próprias, não é um modelo de franquia, né? Então, assim, tem alguma coisa aqui por trás que essa empresa consegue efetivamente fazer para sustentar o crescimento, mantendo aqueles diferenciais, o foco no cliente e a importância que ela dá também para os colaboradores de loja que estão em contato frequente com os clientes. E, assim, apesar de ser uma empresa com foco muito no universo presencial, a gente pode se questionar, né? Peraí, mas o mundo mudou completamente. A gente tem diversas empresas de varejo aqui que devem estar sendo uma grande ameaça. E aí, por que que ela, mesmo nos tempos atuais, ela consegue concorrer, por exemplo, com a Amazon? Então, a Amazon, um ecossistema gigantesco, a gente vai conversar um pouco aqui também em relação a isso, mas por que que a AutoZone, uma loja, uma rede presencial, consegue concorrer com um gigante digital? Assim, de fato, ela faz isso porque desde o início e na cultura, na missão, nos valores, ela carrega aqui, olha, um conhecimento das peças e dos produtos. Então, desde o início, ela foi fundada, vamos dizer assim, comunicando para o mercado e mostrando que eles conhecem de peças mais do que qualquer outra empresa. Então, se a gente pensa a quantidade de modelos de carro, os diversos fabricantes de peças originais e genéricas, a AutoZone entendeu lá atrás que ela precisava criar um banco de dados e ela precisava criar uma inteligência para dar uma resposta para uma oficina, para dar uma resposta para uma pessoa que queria trocar uma peça no seu carro, se aquela peça serve para o seu carro ou não. E o que parece ser algo simples se transformou também num grande diferencial estratégico. Então, recentemente, ela criou essa empresa aqui, olha, Autodata, onde ela reúne informações de milhares de modelos de carro e de centenas de milhares de peças e como que ela dá esse suporte em termos de informação para os seus clientes na ponta. Então, isso é algo que, mesmo com toda a tecnologia e mesmo com toda a sabedoria e inteligência dos grandes ecossistemas, tipo a própria Amazon, a gente não consegue concorrer com uma empresa dessa, porque ela está muito bem fundamentada, né? Ela carrega essa identidade, esse valor que ela dá para os clientes, esse conhecimento das peças ao longo de diversos anos, e ela vai transformando o seu negócio, mantendo essa identidade inicial. E para a gente seguir em frente aqui no Story, vale também a gente comentar um pouco aqui da própria Amazon, né? O que seria o elemento, alguns elementos de destaque dessa identidade da Amazon? Então, se a gente pega as cartas do Jeff Bezos para os acionistas e para o mercado como um todo desde o início, tem uma ênfase muito grande na inovação. Então, a inovação e pensar de fato grande, isso aparece desde a fundação da Amazon, desde as primeiras cartas que o Bezos escreve. E um outro ponto que aparece muito forte é esse primeiro ponto aqui, olha, obsessão pelo cliente. Em toda a carta dele, ele fala, olha, o nosso propósito aqui, a gente tem que atender o cliente da melhor forma e a gente vai acertar, errar, criando novos tipos de produtos, porque a gente tem uma obsessão pelo cliente que talvez as outras redes, as outras empresas de varejo não tenham isso tão enraizado na sua identidade. Então, isso são alguns elementos que a gente traz da identidade da Amazon e depois a gente vai poder refletir um pouco mais em relação às próximas etapas. E aí, só para a gente fechar da Amazon, a gente trouxe aqui também a carta do novo CEO da Amazon. Então, o Jeff Bezos sai em 2021, e quem que ele traz para o lugar dele? Ele traz o head, né, o CEO da AWS, que é a empresa da Amazon de serviço de hospedagem e de infraestrutura de tecnologia. O Andy Jassy foi CEO lá da AWS de 2003 até 2021. Essa empresa teve um crescimento impressionante. Hoje eles geram receita e resultado, vamos dizer assim, com tecnologia, tanto quanto eles geram com venda de produtos no varejo. E nessa carta, ele dá sequência
de fato, essa identidade inicial da Amazon, né? O que ele ressalta aqui? Ele ressalta falando da importância da inovação e como que essa inovação iterativa, no sentido da repetição, do erro e acerto, eu erro, acerto, eu erro e acerto, isso permanece até hoje, mesmo com todo o tamanho que a Amazon tem atualmente. Então, ele faz aqui um paralelo com o Einstein, que ele viu, na verdade, o Einstein, assim, como que os juros compostos era algo assim impressionante, e aí ele chama, né, na verdade, os juros compostos da oitava maravilha do mundo. E aí o Jesse, ele pega essa inspiração e ele coloca que essa inovação, essa forma como a Amazon trata a inovação, seria o que para o Einstein foi os juros compostos. Então tem um poder de transformação e um poder de gerar valor impressionante. E no final ele fala, né, que a Amazon é uma empresa grande, com alguns grandes negócios, mas ainda é cedo para eles, de fato, né? Então eles continuam com esse espírito mais insurgente, onde eles continuam inventando os negócios em que atuam, lançando novos negócios que eles não tinham essa ideia inicial e trabalhando novas ideias que eles nem imaginam qual o resultado dessa nova ideia, né? Então, eles permanecem no dia 1. Então, eles permanecem até hoje, vários anos após a fundação da empresa, com esse mesmo espírito efetivamente, de buscar novos tipos de soluções para atender os seus clientes. E só para acabar a etapa Story, a gente traz também uma empresa também de autopeças, mas no Brasil, que é a Rede Âncora. A Rede Âncora, talvez pouquíssimas pessoas aqui tenham, de fato, conhecimento em relação a ela, porque ela nasce como uma cooperativa de autopeças no sul do Brasil, no final da década de 90, e com uma ênfase muito grande de que essas pequenas lojas independentes de autopeças, elas precisavam se unir, elas precisavam cooperar para elas, vamos dizer assim, conseguirem de fato concorrer no mercado com as grandes redes de peças. E aí o que é interessante aqui? Porque esse espírito da colaboração, da troca, é o que mantém essa rede de pé até hoje. Então depois a gente vê como que essa rede passou por um processo significativo de transformação. Mas esse espírito colaborativo, ele deu, vamos dizer assim, diversos resultados. Então eles lançaram portal de compra em conjunto, atendimento comercial personalizado, fizeram negociações com bancos em conjunto, criaram centros de distribuições regionais, aperfeiçoaram sistemas de tecnologia para essas pequenas empresas terem acesso à tecnologia, lançaram produtos com marca própria da Rede Âncora e desenvolveram treinamentos em conjunto para essas várias pequenas empresas que, se ela fosse essa pequena empresa buscar isso no mercado ou desenvolver em conjunto, ela não teria talvez tempo ou recurso para tal. Então, esse espírito de colaboração trouxe essa cooperativa até hoje, e depois a gente vai conversar um pouco sobre como que ela mudou o modelo de negócio de fato, mantendo essa identidade inicial. Ok? Bom, então o do Story é isso, tá? A gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais a fundo e eu trago os cases como uma inspiração para a gente ver a importância disso, né? A importância da gente de fato entender a identidade da empresa e para a gente refletir se as pessoas que estão trabalhando em conjunto com a gente, se elas também têm esse mesmo entendimento ou não. Então, a gente passa agora para o transformation, no sentido de buscar entender agora quais são os desafios que essa empresa se propõe a responder no mercado, o que ela precisa enfrentar de fato que ela não está vendo, né, ou não quer enxergar de uma forma tão clara. Então, de novo, com o intuito da gente gerar uma reflexão, pensando nas organizações e as empresas que vocês estão vinculados, como que essa organização evoluiu ao longo do tempo, né? Quais são os principais problemas, os principais desafios que ela, de fato, enfrentou? Que impacto que esses problemas tiveram, de fato, na transformação da empresa? E será que é possível identificar algum momento, que aquele momento onde a empresa deu um salto de crescimento e foi para um outro patamar? O que ela enxergou antes? Que desafio que ela teve coragem de enfrentar de cara e como que ela respondeu a isso, criando estratégias, criando planos estratégicos para, de fato, dar um salto no seu crescimento?
né? Então, essa é vamos dizer assim, talvez seja a essência da estratégia, né? Aquele momento que a gente vai, de fato, ter a coragem, com ajuda interna e externa, de fato, enfrentar os desafios do negócio e dar um novo rumo para aquela empresa. Então, para isso, o que a gente traz de fato aqui? A gente traz a Carmax, a Ambev e a Shell. Sem dúvida, a Ambev e a Shell, vocês já devem ter escutado falar muito em relação a elas. A gente vai trazer uma leitura mais recente aqui também em relação a isso, sobre como que elas estão ainda transformando as suas estratégias, mesmo sendo empresas robustas e reconhecidas no mercado. E a gente traz inicialmente a Carmax, que é uma empresa também com base nos Estados Unidos, é uma empresa de varejo, de compra e venda de veículos usados. Não sei quem tem conhecimento em relação a isso, mas esse setor de compra e venda de veículos usados, não só nos Estados Unidos, mas talvez no mundo inteiro, no Brasil com certeza absoluta, é um setor que é altamente fragmentado. A gente não tem uma grande empresa, por exemplo, que tem 10, 20, 15% ou 20% de market share. A CarMax, para vocês terem uma ideia, ela é líder no setor nos Estados Unidos de compra e venda de veículos, e ela tem uma estimativa que traz que ela tem somente 2% de market share, de tão fragmentado que o mercado é. E é um mercado que talvez assim chama pouca atenção, mas se a gente compara e faz alguns estudos aprofundados, igual a gente teve a oportunidade de desenvolver recente na Spine, a gente vê que esse mercado é muito maior de compra e venda de veículos do que, por exemplo, um setor de locação de veículos, onde no Brasil e fora a gente tem empresas gigantescas, né, vamos dizer assim, listadas em bolsa, e que vivem, de fato, da alocação de veículos, enquanto esse setor de compra e venda é um setor fragmentadíssimo e que, vamos dizer assim, tem muita oportunidade aqui dentro. Então, só para trazer alguns números em relação a essa empresa. A CarMax hoje, ela vende mais de 1 milhão de carros por ano nos Estados Unidos, ela tem 220 lojas presenciais em 41 estados, e ela emprega mais de 25 mil pessoas. Então, assim, é um modelo tradicional, efetivamente, de compra e venda de veículos, um modelo muito presencial. E aí, nos últimos 5 anos, ela se depara com um desafio significativo para uma empresa que tem uma base muito presencial. Que assim, como que ela vai lidar com grandes concorrentes que surgem, e aí tem um grande concorrente chamado Carvana, que traz um negócio altamente disruptivo e totalmente digital. Então, como que esse, né, vamos chamar assim, dinossauro, uma empresa pesada com muita gente, como que ela vai adaptar e transformar o seu modelo de negócio para concorrer com uma empresa leve, totalmente digital, e que se propõe a entregar esse tipo de serviço de compra e venda de carros de uma outra forma. Então, de fato, ela tinha um desafio de primeiro reconhecer que ela tem um desafio. E para isso ela cria uma ambição em 2021 de se tornar a empresa mais centrada no cliente e de ser a maior vendedora e compradora de carros usados no mercado online. Então, ela, de fato, reconhece assim, olha, eu tenho que transferir toda essa expertise, o know-how, a experiência que a gente tem do físico para o presencial. Mas eu não vou fazer isso simplesmente transformando totalmente o meu modelo de negócio. Eu vou adaptar esse modelo de negócio carregando também, vamos dizer assim, alguns traços que me trouxeram até aqui, são alguns traços da minha identidade. Então, para isso, ela, de fato, ela coloca a sua proposta de criar uma estratégia de omnicanalidade, onde ela reconhece que a presença no digital continua sendo importante, mas que ela tem que desenvolver outros tipos de soluções, de serviços, para que o seu cliente possa efetivamente caminhar do presencial para o digital ou do digital para o presencial. Então, o que é importante aqui, gente? Importante é isso, assim, ela ter a coragem de ela reconhecer que ela tem, de fato, um desafio, que ela não tem a resposta e que ela precisa transformar, ela precisa adaptar a sua estratégia para enfrentar um novo tipo de realidade. E aí ela fala aqui, efetivamente, né? Queremos ajudar os clientes a comprar e vender o carro que amam. Queremos que eles tenham total confiança em sua decisão quando fizerem. Para isso, ela
ela pega também um traço da sua identidade, que é muito importante, que é uma empresa que preza pela transparência. Ela fala que ela não tem pechincha, né? Não tem aquela questão, eu vou colocar um preço mais alto no carro para você chorar, depois eu vender por um preço mais baixo. Então, estou te apresentando de fato o quanto que esse carro vale efetivamente, e eu sou uma empresa que eu tenho uma grande integridade. Por que isso é importante? Porque ela está indo entrar no mercado online, onde essa pessoa ela não viu o carro presencialmente, ela precisa confiar naquela empresa, que aquela empresa tem reputação suficiente para falar que efetivamente aquele carro é bom. Se ocorrer qualquer coisa com aquele carro, ela de fato troca e ela dá diversos tipos de garantia para isso. Então, isso é vamos dizer assim, é o que ela traz da sua identidade para cá, para ela efetivamente sustentar essa mudança no seu modelo de negócio. E aí depois no case vocês vão ter oportunidade, mas ela cria diversos tipos de serviços. Um exemplo aqui que a gente traz efetivamente é esse. Você quer fazer um test drive nos Estados Unidos, você pode ir numa das 220 lojas presenciais e pegar o carro e fazer o teste no carro, ou eles podem te entregar esse carro na sua casa. Você pode iniciar o processo de venda, quer dizer, de compra do carro na sua casa, ou você pode terminar na loja ou vice-versa. Então, ela passa de fato, a integrar o presencial com o digital e mantendo alguns traços iniciais que a diferenciam no mercado. Na parte do Metrics, a gente vai trazer alguns resultados mostrando como que essa empresa transforma a sua estratégia e como que ela consegue concorrer com a Carvana, que é a principal concorrente dela e com uma pegada muito digital. Tá? Bom, agora a gente passa para a Ambev, que, né, sem dúvida, é uma indústria de bebidas, todo mundo conhece, tem uma cultura extremamente forte, reconhecida pelo foco no resultado, excelência, uma cultura única. E, assim, o que ocorre esse ano? Isso foi nesse ano agora de 2022, ela reconhece que a performance dela, né, o desempenho estagnou. Então, ela coloca exatamente esse gráfico aqui, ó. Após 15 anos fortes, nossa performance estagnou. E ela apresenta esse gráfico mostrando como que o EBITDA caminhou de lado nos últimos anos, o que para uma empresa com cultura e resultado é algo que não é efetivamente aceitável. E aí ela tem a coragem efetiva de falar assim, putz, eu preciso ver quais são os problemas, o que está me impedindo de continuar essa trajetória de crescimento. E eu preciso, inclusive, ter a coragem de questionar o meu modelo de negócio e a minha estratégia, mesmo que essa estratégia tenha, de fato, inspirado dezenas de outras empresas em diversos tipos de setores. E aí, o que a Ambev faz? Ela fala para o mercado isso, olha, é hora de ampliar o nosso modelo de crescimento. Então, ela reconhece que ela tem um modelo estratégico que foi pautado durante muitos anos em eficiência operacional, em fusões e aquisições e numa expansão geográfica, efetivamente comprando e adquirindo mercado e aumentando o market share. E ela muda a sua estratégia para algo que a gente tem estudado muito aqui dentro, para Ambev enquanto um ecossistema. Então, ela incorpora e fala assim, ó, daqui para frente, na nossa estratégia, o ecossistema, que a gente vai explicar daqui a pouco o que é isso, é um elemento fundamental da nossa estratégia. A inovação passa a ser o modelo mental que tem que permear toda a empresa, e a gente vai transformar essa empresa, mantendo alguns traços iniciais que a gente vai tratar aqui, mas evoluindo ela também junto com a tecnologia. Então, esses são, sem dúvida, assim, uma transformação de uma estratégia muito consolidada em um novo tipo de estratégia. E aí, para isso, você precisa ter a coragem de reconhecer que eu tenho alguns desafios que eu não estou, de fato, conseguindo atender, e eu tenho que gerar esse tipo de movimento interno, né, de questionamento interno. Então, o que a gente traz aqui dessa mudança de uma empresa de bebidas para uma empresa de ecossistema? A gente traz uma mudança significativa porque, primeiro, a Ambev passa a reconhecer que ela poderia distribuir mais produtos do que as bebidas. Então, ela inicia em 2022 em 2 centros de distribuição. Ela incorpora a distribuição de outras marcas, de produtos de outras marcas na sua distribuição. Por quê? Porque
ela reconhece, olha, eu tenho uma performance que estagnou, mas nos últimos anos eu construí um grande diferencial estratégico que talvez poucas empresas no Brasil tenham. O que é isso? É a capacidade de distribuição que a Ambev tem. Então, ela está presente praticamente em todos os municípios. Ela tem dezenas, centenas de milhares de pessoas e de lojas conveniadas, e ela se toca que ela, na verdade, ela construiu um grande diferencial estratégico, que é essa capacidade de distribuição. Então, por que eu vou continuar distribuindo só bebidas? Por que eu não posso distribuir outros tipos de produtos além de bebidas? Inclusive incorporar bebidas de outras marcas, incorporar alimentos de outros tipos de produtos ali dentro, já que eu passo a entender que o cliente que eu atendo efetivamente, no caso que a gente está falando dos restaurantes, das lojas, dos bares, esse cliente ele comprava a bebida, ele era atendido pela Ambev, mas ele tinha que sair da loja e comprar outros tipos, ou outros fornecedores irem até seu estabelecimento para vender outros tipos de produtos ali dentro. Então, ela cria essa estratégia de marketplace, que está muito associada a essa visão do ecossistema, onde ela enxerga que ela tem uma base de clientes muito forte, que ela tem informação em relação ao que esses clientes querem, ela tem a capacidade de distribuição, e aí ela cria uma plataforma de distribuição de outros tipos de produtos, né? E não bastasse isso, o que ela faz? Ela passa a ver que, olha, agora eu estou vendendo para esse cliente, para esse bar, uma infinidade de outros produtos que eu não vendi anteriormente. O fluxo financeiro desse estabelecimento está ficando muito vinculado à Ambev, a esse marketplace que ela chama de BIS. Então, ela tem o Zé Delivery, né, para pessoa física, e ela tem a BIS para as lojas, para os bares e para os restaurantes. E ela se toca assim, olha, poxa, os bares e restaurantes, o fluxo financeiro com a Ambev está aumentando muito. Eu vou pegar essa BIS, que é uma plataforma de marketplace, e eu vou transformá-la em um banco. Então, no segundo semestre agora, ela faz esse movimento. Ela já tinha feito uma incubação de uma startup, de uma fintech internamente. Ela junta essa plataforma de marketplace com essa fintech e cria a BIS Bank, que é uma empresa que vai funcionar e já funciona como um banco. Ela tem cartão de crédito, conta corrente, antecipação de recebíveis, vários tipos de serviços financeiros que esse estabelecimento fazia com outros bancos. E agora que a Ambev passa a entender que o fluxo financeiro está muito vinculado ao estabelecimento com a Ambev, ela passa a incorporar esses serviços que ela não tinha antes. Então, na hora que ela faz isso, ela transformou a sua estratégia e, inclusive, ela tem vários ganhos, porque quanto mais vinculado esse estabelecimento fica com a Ambev, maior o efeito, mais esse estabelecimento fica preso, de fato, com a Ambev, né? O que é um conceito que a gente trata como efeito lock-in. Então, é uma transformação da estratégia muito interessante que vale depois a gente realmente estudar com calma. Tá? E só para a gente passar agora para o outro caso, para o terceiro caso, que é a Shell. Que eu gosto sempre de citar a Shell? Porque nessa etapa do transformation, a empresa ela precisa ter esse tipo de coragem. Assim, olha, eu vou de fato ter a coragem de enxergar e de falar para o mercado, de falar internamente também para o mercado, quais são as pressões crescentes que eu enxergo no meu mercado, no caso dela, inicialmente o mercado de petróleo, e depois ela passa a enxergar esse mercado como não só um mercado de petróleo, e sim como um mercado de energia. E ela passa a reconhecer essas diversas pressões do mercado que podem afetar diretamente as suas estratégias e os seus resultados. Então, pressões de mudanças climáticas, de ativismo, tecnologia, mercado, descarbonização, ações de diversos governos, interferências. Então, como que uma empresa que tem atuação em diversos tipos de países, ela pode lidar, de fato, com essas pressões crescentes do mercado? Então, isso ela faz muito bem. Para isso, ela cria, há mais de 50 anos, cenários futuros, e ela passa a enxergar o futuro do setor de energia e a comunicar para o mercado, de fato, quais são as pressões e quais são os desafios que estão presentes no setor de energia.
E aqui é interessante que, assim, quanto mais a incerteza aumenta, quanto mais a volatilidade do mercado aumenta, mais ela enxerga mais longe. Então, o que aparentemente é um contrassenso, né? Assim, poxa, se está muito volátil, está muito incerto, então planejamento estratégico e pensamento estratégico não serve para nada, porque eu vou ter que jogar fora isso amanhã. Na verdade, é o oposto. Quanto mais volátil é o mercado, mais longe ela olha. E na Espanha a gente também está tendo a oportunidade de vivenciar isso, assim, de desenvolver planos estratégicos em conjunto com as equipes para 2030, para recentemente algumas conversas com uma empresa do setor de saúde, querendo olhar 12 anos à frente. Então, essa é uma forma que, assim, olha, se eu começo a pensar efetivamente quais são as pressões e desafios que o mercado, de fato, me coloca e falar como que eu enxergo que esse mercado vai se transformar, eu crio uma nova realidade. E essa nova realidade criada é exatamente em cima dela que eu vou, de fato, atuar. Então, Tachel, depois a gente traz outras reflexões também em relação a isso. A gente passa aqui agora, então, para a terceira etapa, que é o evolution. O que é, de fato, o evolution, né? É aquele momento que a gente vai ver assim, olha, eu reconheci as transformações, eu trago os traços iniciais da identidade e como que essa virada, essa transformação ocorreu. O que eu levo da minha identidade inicial? Como que eu desenvolvo, continuo desenvolvendo capacidades para sustentar essa trajetória de crescimento e como que eu mantenho a minha identidade, que é o que, de fato, vamos dizer assim, a minha razão de existir e o que sustenta toda a transformação e toda a etapa da evolução. Então, para a gente continuar com o tema da Shell, a gente traz aqui uma fala do seu CEO exatamente em relação sobre essa capacidade que a Shell tem de olhar o futuro e como que ela trabalha em conjunto com as pessoas, qual que é a importância dela trabalhar com uma diversidade de visão para efetivamente enfrentar um futuro cada vez mais incerto e mais turbulento. Então, ele, de fato, ele reconhece e reforça que o ponto central é desafiar, de fato, o modo de pensar e que trabalha com uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar que, de fato, olha o futuro e que propõe algumas ações para a Shell se antecipar e para ela, de fato, moldar a construção do futuro de energia. E isso ela faz brilhantemente, igual eu citei anteriormente, tem 40, 50 anos que ela atua dessa forma. A gente traz aqui algumas falas do head atual de cenários, onde ele coloca exatamente essa necessidade de preparar a empresa diante de qualquer impasse, né, de qualquer problema que essa empresa possa enfrentar no futuro. Então, ao invés de ocultar quais são os desafios, ela explicita, e ela faz isso de uma forma tão ousada que ela explicita para o mercado como um todo. E, ao mesmo tempo, ela ressalta internamente que, assim, sua principal vantagem competitiva é essa, é a habilidade de aprender rápido e aprender em conjunto, porque ela não faz isso somente uma área, ela faz isso envolvendo a empresa como um todo. Então, qualquer outro desafio que de fato apareça, as diversas áreas já estão preparadas de fato, né? Como que ela vai enfrentar esse impasse que venha a ocorrer. E, assim, para não parecer que é algo que fica no papel, eu vou citar só alguns movimentos estratégicos de 2020, 2022 agora, tá? Porque ela desenvolve aqui atrás 3 cenários em relação ao futuro do setor de energia, com uma preocupação muito grande das mudanças climáticas, e ela passa a ver assim, olha, eu tenho que entrar de fato no mercado de energias renováveis. Esse mercado vai de fato superar os combustíveis fósseis nos próximos anos, e aí ela cria uma meta, efetivamente assim, de atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050, e colocando uma meta complementar de chegar nessa compensação em 50% até 2030. E aí, recentemente, ela faz a aquisição de uma empresa de biogás natural na Dinamarca, ela faz uma joint venture com a Shell
da Shell com a Gerdau, no norte de Minas, para construção de uma usina solar. Ela está em processo de licenciamento com o IBAMA, no Brasil também, para construção de um parque eólico offshore. Ela fez uma aquisição na Índia de uma plataforma de energia renovável. Ela tem um memorando e alguns acordos com o Porto de Açu em relação à tecnologia do hidrogênio verde. E, recentemente, também ela fez um aporte de 200 milhões numa plataforma de créditos de carbono. Então, assim, tudo que ela enxerga efetivamente, ela consegue transformar em ação concreta, né, em estratégia concreta. Passando aqui na segunda inspiração para o Evolution, que é a Armac, que é um case sensacional. Então, como que ela sustenta o seu processo de crescimento? Primeiro, ela criou uma academia Bravos. Então, essa academia é voltada muito para o nível operacional. Ela tem uma escola de mecânicos, ela tem uma escola de carregados, ela tem um projeto chamado Graxinhas de jovens aprendizes. Ela tem um programa de trainee, programa de estágio. Então, assim, ela não delega o que ela enxerga que é o seu principal diferencial estratégico, que são as pessoas, que é a linha de frente, a base operacional daquela empresa. Então, ela prepara muito bem essas pessoas e ela tem diversas ações de desenvolvimento em relação a isso. E um ponto super interessante, que esse aqui foi divulgado no processo de abertura de capital em meados de 2021, é como que ela constrói essa trajetória de carreira. Então, ela dá clareza para os diversos níveis operacionais sobre qual é esse caminho de crescimento que eles podem ter internamente. Então, isso é algo pouquíssimo feito pelas empresas e algo que a gente pode cada vez mais desenvolver. Caminhando aqui para a gente ter um tempinho de conversa, vou passar muito rapidamente aqui na rede âncora. É uma rede de autopeças que eu comentei anteriormente, que carrega o traço de colaboração e como que ela evoluiu recentemente, transformando redes regionais independentes em redes e centros de distribuição centralizados. E como que ela sai do modelo cooperativista para o modelo de sociedade anônima, onde as lojas passam a se tornar acionistas dessa sociedade anônima e trabalhar em conjunto agora com o modelo de franquia. Então, só para ter uma ideia do desafio que é isso e como que ela vem evoluindo, esse é um movimento que talvez as Unimedes não tiveram, vamos dizer assim, condição de fazer. Então, a gente permanece com as várias Unimedes no sistema de saúde totalmente independentes, enquanto essa daqui, pouquíssimo conhecida, ela deu, de fato, um salto. Esse case da Nucor, que é uma empresa de siderurgia nos Estados Unidos, eu vou falar muito rapidamente dele porque tem um curso novo na nossa plataforma do João de Lima e ele aborda isso daqui com muito mais calma e com muito mais sabedoria. E é uma empresa que coloca, de fato, o chão de fábrica e a linha de operação à frente. E ela enxerga todo o processo de evolução da empresa a partir da sua base operacional, e isso gera muito mais resultado. Então, tem um estudo aqui feito pelo Gary Hamel, onde comparou de 2014 a 2018 o resultado da Nucor versus os concorrentes, e todos os indicadores a Nucor ela está acima dos principais concorrentes nos Estados Unidos, e com um modelo de desenvolvimento de pessoas impressionante. Eu recomendo fortemente esse ponto. Em relação ao Metrics, que é o momento da gente ver qual valor foi gerado, como de fato ele é comunicado. Então, a gente vai trazer essas três empresas rapidamente, depois a gente pode discutir um pouco mais. A gente traz aqui, olha, em julho de 2021, a Armac, ela emplaca o IPO no topo da faixa. Então, uma empresa de mecânicos que vale 5,75 bi, ela saiu no valor máximo, e depois, um pouco mais de um ano, a Armac triplica de tamanho em um ano. Então, ela atinge um EBITDA anualizado de R$500 bilhão, e respondendo para o mercado assim, olha, eu consigo crescer efetivamente porque o meu negócio não é só alavancagem e locação. Eu consigo, de fato, sustentar a prestação de serviços, que é o meu grande diferencial, porque eu consigo desenvolver as pessoas. Eu tenho uma escola interna e eu consigo, de fato, dar sustentação
para esse processo de crescimento. E a CarMax, que a gente comentou anteriormente, como que aqui na linha laranja, a gente traz efetivamente ela comparado com a Carvana, que é um modelo totalmente digital. Então, a CarMax nos últimos anos, como que ela dá um salto em vendas, mantendo, teve uma pequena queda aqui, mas em relação a esse outro modelo estratégico, como que ela mantém a sua margem operacional. E para fechar os cases, a gente volta aqui na carta do Jeff Bezos, mostrando a importância de, assim, não é só gerar resultados e mostrar os indicadores, eu preciso comunicar esses resultados. Então, o que ele muda na sua comunicação de 97 para 2021, que é a última carta que ele, de fato, escreve, tendo em mente que de 97 a 2021, essa empresa deu um salto assustador de crescimento. Ele passa a comunicar o resultado gerado de uma outra forma. Então, qual que é o valor que foi gerado efetivamente para os acionistas, para os empregados, para as lojas terceiras conveniadas e para os clientes em si? Então, ele transformou o seu modelo de negócio, a sua estratégia, ele conseguiu, sem dúvida nenhuma, sustentar o crescimento e ele comunica o valor gerado de uma outra forma. Por quê? Porque a comunicação tem que refletir também essa alteração da estratégia que foi desenvolvida anteriormente. Então, como que a sua empresa está comunicando o valor que ela gera para o mercado? É só através de alguns indicadores operacionais, indicadores financeiros? Será que ela mostra efetivamente de fato o valor que ela se propõe a gerar para o mercado ou não? Então, os cases, gente, é isso. Assim, eu acho que o método STEM ele traz a importância de, primeiro, no story, a gente entender de fato qual que é a identidade daquela empresa. Na segunda etapa, da gente enxergar de cara quais são os desafios. No Evolution, da gente sustentar o crescimento através do desenvolvimento. E no Metrics, a gente mostrar a geração de valor e comunicar isso de uma forma clara, né? E para fechar efetivamente, eu trago uma inspiração aqui de novo, baseado na nossa convivência com o Lima, e recomendo fortemente, é a pessoa que vai dar a próxima aula ao vivo, e o curso dele já está disponível na nossa plataforma. Eu trago aqui uma reflexão em como que a gente pode trabalhar e pensar estrategicamente, que é algo aparentemente super complexo, né? E de novo, eu volto aqui na inspiração da natureza. Por quê? Porque a natureza nos deu esse tipo de geometria, que é o fractal, que é algo assim extremamente complexo, mas que pode ser entendido através de uma simplicidade, né? Então, ele traz esse tipo de riqueza. Através de toda a estrutura complexa, eu consigo enxergar uma parte pequena que traz uma simplicidade significativa. E se eu repetir essa parte menor simples, eu consigo, de fato, desenvolver o macro. Então, essa é a nossa inspiração, porque o método STEM ele pode pautar uma análise e um entendimento da estratégia, e ele também pode e sustenta, de fato, o desenvolvimento de cada indivíduo aqui dentro. Então, não é à toa que todos os nossos cursos eles estão encaixados em jornadas a partir do STEM. Então, se no nível micro, no nível individual, eu me desenvolvo a partir das jornadas ali de desenvolvimento STEM, naturalmente eu estou trabalhando e desenvolvendo o que a gente vai enxergar nas estratégias das empresas, que é o universo mais macro aqui dentro. Depois a gente pode conversar um pouco mais em relação a isso. E eu queria encerrar só com essa reflexão aqui, né, para a gente amarrar um pouco o que é, de fato, o pensar estrategicamente. Então, eu abri a aula de hoje falando que não era um desafio de uma pessoa só. E por que esse desafio de pensar estrategicamente não é o desafio de uma pessoa só? Eu trago uma reflexão aqui em tipos de referência, em quadros, assim, para a gente pensar, de fato, como que uma empresa processa as informações. Então, a gente pode processar as informações aqui no eixo Y, individualmente ou em grupo, e a gente pode processar essa informação com base nos nossos hábitos, nos nossos valores, na nossa experiência, ou com base em decisões, insights, que estão pautados aqui numa troca e num aprendizado frente a qualquer alteração da
realidade. Então, eu vou direto no último aqui, por conta do tempo, mas o pensar estrategicamente é talvez a estrutura de pensamento que vai refletir, de fato, um modelo mental de aprendizado compartilhado, aonde eu levo em conta quais são as visões, o pensamento e as contribuições das outras pessoas com as quais eu, de fato, convivo, e eu faço isso através de trocas, de aprendizado. Se eu fico somente preso com base na minha experiência, seja minha ou da minha empresa, eu fico somente nesses itens 1 e 3. Eu fico preso em tentar adaptar a minha estratégia somente com base nas minhas crenças, nas minhas experiências, e sem utilizar o poder de troca e de compartilhamento de ideias, ou eu fico preso aqui numa cultura organizacional muito forte, muito engessada, que não consegue se moldar diante de qualquer alteração do mercado. Então, o pensamento estratégico traz esse potencial, esse poder de transformação. Na hora que eu passo a enxergar que, para aprender em conjunto e para aprender a pensar estrategicamente, eu tenho que me valer de trocas e de conversas com outras pessoas dentro da empresa e fora daquela empresa. Bom, é isso. Estourei aqui o tempo, desculpa pelo atraso aqui. E aí, só para fechar aqui, tudo que eu comentei anteriormente, individualmente vocês podem se desenvolver através dessa proposta de cursos e trilhas no STEM, e também recomendo demais as próximas aulas com Lima, Roberto Nogueira e com a Paula, além dos novos cursos que a gente está publicando na plataforma agora, que é o curso do Lima, Liberdade para Liderar, e o da Paula, que é como transformar seu potencial em resultados.